Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo da bolsa saco Patchwork Lua de Lua. Então ela tem a alça aqui com regulador, que você pode estar utilizando ela tanto na transversal como apenas no ombro. O fechamento dela aqui é com cordão, tá? Tem os ilhoses e por dentro ela é bem simples. Mas caso você queira fazer um bolsinho, fica a seu critério, tá? A que eu vou ensinar hoje é essa daqui, bem prática e bem simples. O molde eu vou estar deixando disponível, tá? Aqui na descrição do vídeo. E também lá no grupo Passo a Passo com Lua de Lua Ateliê no Facebook. Então, quem quiser imprimir, então vai estar disponível lá. O molde é apenas do fundo da bolsa. O restante serão apenas medidas, tá? Então, depois que você imprimir, você recorta, né? Ele vai ficar assim. Se você não quiser imprimir, você pode estar fazendo ele, tá? Então, aqui ele tem um retângulo de 27 por 13. Você dobra ele aqui, né? Recorta o retângulo, coloca ali. E com o auxílio de algum material arredondado, você faz o cantinho aqui para ele ficar arredondado, tá? Se você não tiver impressora, não tiver como imprimir, é um molde bem simples de fazer, tá? Agora eu vou passar para vocês as medidas e os materiais. Então, vamos para o corte de materiais. Aqui para o fundo da nossa bolsa, que a gente tem o molde, a gente vai cortar uma vez o tecido, tá? De forro. E para a parte externa, a gente vai cortar uma vez o tecido, uma vez a entretela termocolante e uma vez a manta de sua preferência. Aqui eu estou utilizando a R2. Então, todos esses materiais você pode cortar aqui nessa medida de 30 centímetros por 15 centímetros, tá? Então, esse aqui é o fundo da nossa bolsa. Para nossa alça, a gente vai cortar uma tira com a largura total do meu tecido. Então, geralmente, o tecido nacional, ele vem com 1,5 m e o importado com 1,40 m. Então, aqui, indiferente qual a largura, tá? Pode ser 1,40 ou 1,50 por 10 centímetros aqui, que vai ser a largurinha da nossa alça. Então, aqui o comprimento vai ficar com 1,5 m e a largura com 10 centímetros. Para o suporte da nossa alça, a gente vai estar utilizando aqui 2 retângulos de tecido de 14 por 8 centímetros, tá? 2 retângulos de 14 por 8. Para o acabamento superior da nossa bolsa, a gente vai estar utilizando aqui um retângulo de 74 por 8 centímetros, tá? Para o acabamento superior da nossa bolsa. Para o forro da nossa bolsa, eu vou precisar de um retângulo de 74 centímetros por 28 centímetros, tá? De tecido de forro. Então, esse aqui é o forro da nossa peça, da nossa bolsa. Então, é um retângulo de 74 por 28 de tecido, tá? Vamos precisar de 70 quadradinhos de 7 por 7. Cores que você quiser. Pode ser quanto mais colorido, mais bonito vai ficar a sua bolsa, tá? Também iremos precisar aqui um retângulo de 76 por 30 na manta que você tiver na sua casa, que pode ser tanto a R1 como a R2. E também na entretela termocolante, eu preciso de um retângulo de 1 metro por 40 centímetros. Nessa entretela,
eu vou riscar aqui na horizontal, né, na medida de 1 metro, eu vou riscar 14 quadradinhos de 7 por 7. E aqui, na vertical, são 5 quadradinhos, né, de 7 por 7. Então, eu risco aqui primeiro na horizontal, né, faço as 5 faixas de 7 centímetros e depois venho aqui na vertical e vou passando com a régua, né, e traçando esses riscos de 7 centímetros. Aqui pra tirinha, que vai ser o fechamento da nossa bolsa, a gente vai precisar de uma tira de 1 metro por 6 centímetros de tecido. E aqui eu vou passar os outros materiais necessários para a gente fazer essa bolsa. Então, aqui, uma sarja de 25 milímetros, ou 2,5 centímetros aqui de largura, por 1,5 metro de comprimento. Ou, se você estiver utilizando tecido com 1,40 m, daí é só 1,40 m que você vai precisar. Preciso também aqui de um regulador de alça, né? Também com os 2,5 centímetros. Nossa, aqui tá... Ai, foi. Reguladorzinho aqui de alça, né? Com 2,5 centímetros e 2 meia argolas, também com 2,5 centímetros. Vou precisar de 8 pares de ilhós. Se você não tiver o balancinho em casa, nos armarinhos eles colocam para você com um custo super baixo, tá? Então, vou precisar de 8 pares de ilhós. Agora, vamos para o nosso passo a passo. Vamos começar aqui com a nossa entretela termocolante, tá? Já riscada, com a parte da cola virada para cima. Vamos pegar aqui os nossos 70 quadradinhos de 7 por 7 e vamos distribuir aqui sobre a minha entretela, tá? De forma aleatória, tá? Você coloca como você preferir. Depois de ter colocado aqui todos os quadradinhos, eu vou no ferro e vou apertar sem passar o ferro assim, só pressionando ele sobre os meus quadradinhos para eles grudarem aqui na minha entretela, tá? Então, eu vou só apertando sem passar o ferro assim como é de costume da gente passar. Então, a gente só vai apertar sobre os quadradinhos, para não tirar eles do lugar. Então, eu vou fazer essa etapa e já volto para mostrar como ficou. Então, colei aqui todos os quadradinhos, né, na minha faixa de entretela. Agora, eu vou para a máquina e vou passar a costura em toda a faixa do meu tecido aqui nessa vertical. Então, eu vou dobrar, costuro, dobro aqui, costuro, dobro bem aqui no risco que a gente fez, né, de 7 centímetros. Abro aqui, dobro aqui, costuro e vou fazer isso em toda a largura do tecido, tá? Aqui é indiferente se sua máquina for industrial ou doméstica, tá? Não faz mal a margem de costura aqui que for ficar, não tem importância, tá? Depois a gente vai refilar do tamanho certo. Então, eu vou fazer essa etapa, vou costurar aqui todas essas faixas aqui no comprimento do meu tecido e volto para mostrar como ficou. Fiz a costurinha aqui em todas as partes, tá? E já aproveitei e abri a costura. Como que eu faço? Eu corto aqui para abrir esses tecidos, né? Depois de recortado,
eu vou no ferro e abro essa costura, tá? Pra ele já ficar bem assentadinho, bem certinho. Então, eu já fiz essa etapa aqui em toda a parte, né? Então, agora o que a gente vai fazer? Vai costurar aqui na horizontal. Então, a gente faz a mesma coisa. Dobra aqui no risco. Vai pra máquina, costura aqui. Abre, costura aqui. Abre, costura aqui. E para finalizar aqui também. Depois de feito isso, eu faço o que fiz aqui. Vou recortar aqui para abrir minha costura e abrir aqui no ferro, tá? Eu vou fazer essa etapa e volto para dar continuidade na nossa peça. Fiz as costuras aqui na horizontal, né? Abri, passei com o ferro. Também passei aqui pelo direito para alisar bem a nossa peça. Agora, a gente vai colocar esse trabalho sobre a nossa manta, que tem 76 por 30. Então, a gente coloca a nossa manta aqui de baixo, passa com o ferro para grudar e vamos fazer o quilt ou uma telacê. Aqui no meu caso, eu vou fazer na diagonal. Então, eu coloco a régua aqui e risco aqui com a caneta que apaga ou com o giz. Depois aqui na outra direção. Faço ele inteiro, tá? Fiz uma telacê aqui na minha peça. Então, agora a gente vai riscar na medida de 28 por 74. Se você fez as emendas aqui com a máquina industrial e a margem de de meio centímetro, aqui o tamanho vai dar bem certinho, vai até estar maior. Agora, se você, como eu, fechou com a máquina doméstica, aqui a altura não vai dar bem certinho os 28 que a gente tinha planejado. Às vezes dá 20, ó, aqui deu certinho 28. Mas, às vezes pode ficar um pouquinho menor. Caso fique um pouquinho menor, você tira, ficou 27, você tira 1 centímetro também do forro, tá? Aqui dessa parte aqui. Então, ficou com 27 de altura, ao invés de 28 aqui, eu deixo com 27 também, tá? Aqui no meu caso, deu bem certinho 28. E aqui, no comprimento, aqui, ó, ficou um pouquinho maior o meu, ficou com 75, então eu tenho que refilar e deixar ele com 74, tá? Então, eu vou agora riscar, né? Deixando ele aqui com meus 28 e aqui nas laterais também com 74. Vou costurar sobre esse risco, tá? E depois recortar rente à costura. Refilei aqui a minha peça do tamanho certo. Agora, a gente vai dobrar essa peça ao meio. E a partir aqui do centro, a gente vai deixar... Essa parte tem que ficar com 36 centímetros. Então, aqui se, no caso, sua peça ficou maior ou menor, tipo, às vezes pode ficar com 73, não tem problema, porque aqui, o que vai importar aqui vai ter que ficar com 30... desculpa, 36 centímetros, tá? Então, aqui fica, ó, você aperta bem e marca aqui, ó, 36 centímetros. Tá? Dobra ele bem certinho. E daí faz a marcação, tá? Aí você vai pra máquina e passa uma costurinha aqui sobre esse risco. Feito isso, a gente reserva essa peça, tá? Feito essa costurinha. Daí a gente vai pegar aqui o fundo da nossa bolsa, né? Aqui o tecido que tem 30 por 15. Vamos passar aqui para fixar na entretela, tá? Depois de passado e fixado aqui na entretela, a gente
passa para fixar aqui na nossa manta. Também vou fazer um quilt ou um matelassé, tá? Nessa partezinha aqui. Fiz a costura aqui sobre o risco, tomando cuidado, né, colocando o alfinetinho para bater as costuras, para ficar retinho aqui. Aqui eu fiz o meu matelassé na parte de baixo da bolsa. Risquei o meu molde aqui, né? Fiz o risco, passei uma costura sobre esse risco e agora eu vou recortar rente a essa costura. Recortado aqui, eu vou fazer pique, dobrar ao meio. Fazer um pique aqui nas duas extremidades, tanto na horizontal como na vertical. Faço esses mesmos piques na parte de forro, tá? Que a gente já recortou. Aqui, com o retângulo aqui, que é para ser o nosso forro, a gente vai passar agora uma costura aqui também. Fazer uma marcação aqui de 1 centímetro. Feita essa marcação, vou passar uma costura sobre esse risco, tá? E depois a montagem aqui dessa parte de forro vai ser a mesma que eu vou fazer agora aqui na parte principal. Então, aqui, se o tecido tiver pé, você cuida para deixar ele certinho, né? Faço um pique aqui, dobro ao meio e faço o pique aqui nas duas laterais também. Acerto aqui costura com pique. Agora, vou colocar aqui, essa parte aqui é a parte de trás, a gente deixa assim, tá? Aberta mesmo. Essa parte eu vou posicionar em uma dessas duas laterais aqui, né? Então, coloco certinho aqui. Prendo com um grampinho. Essa outra extremidade também pique com pique. Aqui também esse pique vai encontrar com esse outro pique. E do outro lado a mesma coisa. Então, se você quiser distribuir grampinhos aqui em toda a volta, você pode, tá? Então, aí eu vou pra máquina e vou passar aqui uma costura em toda a volta dessa peça, tá? Aqui no forro a gente faz a mesma coisa, o mesmo processo. Costurei aqui a parte de baixo, tanto na parte principal como aqui no forro. Agora eu vou desvirar as duas partes e vou reservá-las, tá? Daí agora a gente vai fazer as nossas, a alça, o suporte para alça e também a nossa tirinha. Então, aqui a gente desvira, né? Confere se ficou tudo certinho embaixo. Tá? Aí dá uma conferidinha, ver se ficou tudo certinho, se não precisa dar uma ajustada aqui na parte de baixo, né? E essa aqui, essas duas partes, então, a gente reserva.